Oi, 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 paz do Senhor, caneta e papel na mão, é isso mesmo, pegue aí o seu caderninho, pegue a sua canetinha, porque agora nós vamos iniciar a nossa primeira aula do módulo 2, tá bom? E nós vamos tratar neste módulo como estruturar uma pregação. Ah, bom, são 5 aulas que nós vamos ter com este tema, tá? Como estruturar uma pregação. E a aula de hoje nós vamos estudar exatamente a estrutura básica de uma pregação. Anote aí, primeira aula, tá? O segundo módulo, tá? Como estruturar uma pregação. E a primeira aula, estrutura básica de uma pregação, tá? É isso que nós vamos ver, tá certo? Por que nós vamos ver isso aqui? Porque muitos pregadores têm chamado, mas na hora de pregar se perdem completamente, né? E isso não é a causa disso não é a falta de unção. Na realidade, é uma falta de estrutura, tá? E hoje eu vou te mostrar, eu vou te ensinar de toda a minha experiência de quase 40 anos de pregador. Eu vou te mostrar a base de uma pregação forte, tá? É uma pregação impactante, não é qualquer pregação, tá bom? Eu vou te mostrar a base. Depois nós vamos entrar nas outras aulas, nós vamos ver prática. Eu vou aqui pregar para você, eu vou pregar mensagens para você ver como é realmente a estrutura de uma mensagem, tá bom? Então eu quero dizer aqui para você uma verdade principal. Anote aí. Verdade principal. Uma pregação forte não é improviso, tá? Ela tem que ter uma construção, tá? Ela tem que ter uma construção. Então, se você não tem estrutura, você se perde. Muitos pregadores se perdem na hora da mensagem. Você já viu alguém pregando assim? Começa de falar de algo, depois termina em algo que não falou nada, né? Repete sempre as mesmas coisas. Anote aí. Se você não tiver estrutura, você se perde, tá? Outra coisa, se você não tiver estrutura, você repete as mesmas coisas. Sempre você está repetindo as mesmas coisas. A terceira coisa, se você não tiver uma estrutura na sua pregação, você não se conecta, ou você não consegue conectar a sua audiência com aquilo que você está falando. Você não consegue conectar. E também não vai impactar de forma alguma as pessoas que estão te ouvindo. Então não existe impacto naquela pregação. Aquela pregação simplesmente foi uma pregação qualquer, né? Quem não organiza a mensagem, na realidade, confunde as pessoas que estão ouvindo. Então, se você não organizar, se você começar a falar aleatoriamente, vai para cá, vai para ali, vai para lá, a pessoa que está te ouvindo, ela se perde, ela fica confusa. Afinal, o que esse pregador quis falar? O que esse pregador quis dizer? Não, que ele falou tanto e não disse nada. Então, por isso que tem que existir uma estrutura, tá? E a primeira coisa da estrutura, anote aí no seu caderno. A primeira coisa é a introdução, né? Toda pregação ela tem que ter uma introdução, que é o começo que prende as pessoas naquilo que você vai falar, tá? Então a introdução, o que é uma introdução? Anote aí. A introdução é o que na realidade decide se as pessoas elas vão te ouvir ou não vão te ouvir. A tua mensagem, a tua pregação, ela vai depender muito dessa introdução, né? Então, o que você precisa fazer? Anote aí. Você precisa
Pontinho, vamos agora. Primeiro, chamar a atenção das pessoas. A primeira coisa na tua introdução é chamar a atenção. Sabe aquela bomba assim? Pum! E a pessoa se desperta e fica ali atenta. É isso. Tá? Então, a tua introdução ela tem que chamar a atenção da pessoa. Tá? Outra coisa também. Você tem que apresentar o tema. O que você vai falar? Sobre o que você vai falar? Qual é o assunto? Ah, é salvação. Vamos dizer que seja pregação. Então, o seu tema vai ser qual? Né? Como pregar de forma ousada? Como pregar com autoridade? Então, aquilo ali é o tema que você vai apresentar para ele, tá bom? O título da sua pregação. E tem que gerar curiosidade. Anote aí. Terceira, curiosidade. Gerar curiosidade. Tá? A tua introdução ela tem que despertar curiosidade nas pessoas. Porque aí elas vão o quê? Ser chamadas a atenção. A atenção dela vai se voltar exatamente para aquilo que você vai falar. Tá? Então, se você começa fraco, você perde a atenção das pessoas. As pessoas elas não vão olhar para você, ouvir você de maneira nenhuma. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos começar logo na prática, né? Vamos supor, eu vou falar sobre pregar, tá? Sobre pregar, o assunto que nós estamos estudando aqui. Sobre pregar. Então, se eu fosse começar agora uma pregação agora, né? Eu ia dizer assim mesmo. Bom, o assunto que nós vamos tratar, né? O tema é sobre pregação. E o título da nossa mensagem aí eu vou falar sobre como pregar melhor alguma coisa. E a minha introdução seria assim. Hoje eu vou te mostrar algo. Presta atenção em 3 coisas que eu vou falar aqui. Hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a sua forma de pregar. Olha só, primeiro, eu coloquei aqui 3 gatilhos. 3 gatilhos mentais que nós chamamos, né? Então, eu falei assim, ó, anote essa frase aí, tá? Que eu falei agora. Hoje, coloca aí, hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente sua forma de pregar. 3 gatilhos. Primeiro, algo. Eu disse assim, hoje eu vou te mostrar algo. Algo é algo. Mas o que eu vou mostrar? A pessoa vai ficar pensando assim, o que o pastor ele vai mostrar? Ele falou que ele vai mostrar algo. Ali já despertou o quê? Uma curiosidade. Ela vai ficar curiosa. A tua audiência vai ficar curioso para saber que negócio é esse que você vai revelar, que você vai mostrar. Então, ali já despertou uma curiosidade. Aí eu falei assim, hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar. Olha só, completamente. Eu já fiz ali, eu já fiz uma promessa. Tá entendendo? Eu fiz uma promessa. Então, ela vai esperar essa promessa, exatamente na pregação. Porque eu vou mostrar algo que vai acompanhado de uma promessa. E essa promessa vai trazer um resultado, que é o que ela quer. É o que você quer, não é um resultado? Você quer o quê? Você quer aprender de pregar melhor? Então, esse é o resultado. Então eu falei, hoje eu vou te mostrar algo que você ainda não sabe, que pode mudar completamente, vai mudar, vai fazer uma transformação, né? Completamente na sua forma de pregar, ou seja, naquele objetivo que você quer. Então, você viu que essa introdução já chamou a atenção, despertou curiosidade? Ah, não, você não entendeu. Coloca aqui nos comentários, coloca nos comentários. Diga assim mesmo, que introdução maravilhosa. Ou então coloque assim, eu estou aprendendo, pastor. Eu estou aprendendo. Diga assim, muito obrigado, meu pastor, porque o senhor está nos ensinando de graça, sem cobrar nada. Eu falei no início aqui do nosso
do nosso curso, a aula introdutória, eu falei que eu fiz esse curso e eu ia cobrar. Eu ia cobrar 400 e pouco reais, 470, 499, 500 e pouco. Eu fiz para eu cobrar essa aula, né? Mas aí Deus falou no meu coração. Deus me mostrou você que está aqui me assistindo. Disse assim, não, esses meus filhos, eles precisam. Então eu estou aqui fazendo gratuitamente para você. Então já comenta aqui, deixe seu like logo, tá bom? Não espera para depois não. Tá, então vamos continuar. O segundo ponto, tá? Primeiro foi a introdução. Agora o segundo ponto vai ser o quê? O desenvolvimento do corpo da mensagem. E o que é isso, pastor? O que é esse desenvolvimento, tá? Na realidade, o desenvolvimento é o coração da pregação, tá? É o coração, é aquilo que vai pulsionar para que as pessoas elas venham entender aquilo que você está falando, a mensagem que você está passando. Então, esse corpo ele precisa do quê? Anote aí, tá? O segundo ponto é o corpo da mensagem, tá? E esse corpo, tá? Ele precisa ter o quê? Coloque aí. Organizar ideias, tá? Você precisa entender o que eu vou falar. Qual é a ideia que eu tenho para falar? Então eu tenho que organizar isso aqui. Eu não posso deixar ele todo embaralhado na minha mente. Eu preciso organizar. Então, essa organização nós chamamos de esboço, tá? É o esboço da mensagem. Então, é a organização. Aí, o que você vai fazer também? Você vai explicar o texto. Você não falou o texto? O texto bíblico? Não falou o assunto, né? Então, você falou tudo isso, agora você vai explicar, você lê o texto, você vai explicar. E isso aí é feito no corpo da mensagem. Cabeça é a introdução. O meio é o corpo da mensagem, tá bom? Então, você precisa explicar, aplicar na vida das pessoas aquilo que você está falando. Tá? Então, como é que você vai fazer? Geralmente, quando a gente fala alguma coisa e a gente diz, olha assim, na nossa vida é assim. Então, isso aí está sendo o quê? Está sendo aplicado na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que nós vivemos. Tá? E não fale por falar. Ensine com direção. Leve as pessoas a uma direção. Eu vou dar uma dica forte para você. Tá? Uma dica forte para você. Use no máximo 3 pontos principais, 3 tópicos na sua mensagem. Pode usar mais, pastor? Pode. Tá? Usar menos já fica um pouco assim meio difícil, né? Então 3 eu acho assim o suficiente para as pessoas entenderem. Não causa nenhuma confusão. Se você fizer 5 tópicos, 8 tópicos, vai gerar uma confusão. Quando chegar no 8º tópico, ela já não lembra mais do primeiro nem do segundo. Então, é isso que é importante, você entender isso. Né? Então, vamos lá para o terceiro ponto da mensagem. Primeiro ponto foi o quê? Coloca aqui nos comentários. Introdução. Né? O segundo tópico foi o quê? Desenvolvimento. Coloca aqui, primeiro tópico, introdução, primeiro ponto. Segundo ponto, desenvolvimento. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que você vai anotar aí no seu caderno e vai colocar aqui nos comentários. Terceiro ponto, conclusão, ou seja, é o fechamento que marca aquela mensagem. Então, veja bem, preste atenção numa coisa que eu estou te falando. O primeiro ponto é a introdução. Ele vai causar um despertamento, uma curiosidade. O segundo ponto é o corpo da mensagem, desenvolvimento. Você vai começar a explicar
aquilo que é o assunto que você está desenvolvendo ali para aquelas pessoas. E o terceiro é forte, gente. O terceiro é a conclusão. Anote aí, gente. O fechamento da mensagem, da pregação. Então, muitos pregadores já erram aqui. Até tem uma boa introdução, tem um bom desenvolvimento, mas na hora de fechar a mensagem, na hora de concluir a mensagem, meu Deus. Sabe aquele sonzinho que faz quá, 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 quá. Acabou a pregação. Por quê? Porque o fechamento ele é tão importante quanto a introdução e quanto o corpo da mensagem. Ele é importante, tá? Então muitos pregadores já começam errando aqui. Eles não sabem terminar uma pregação, não sabem fechar uma mensagem. Então eu vou dizer aqui algumas coisas que a conclusão ela precisa ter. Anota aí no teu caderno, tá? Conclusão precisa ter, tá? Uma conclusão ela precisa, primeiro, reforçar a mensagem. É o momento que você vai fechar e você vai dar o reforço para aquilo que você pregou, para aquilo que você falou. Segundo, chamar para a ação, né? Se, por exemplo, for uma mensagem de avivamento, você tem que chamar aquela pessoa para assumir um avivamento de Deus na vida dela. Se for um chamado para obra, você tem que fazer com que aquela pessoa ela se disponibilize para aceitar o chamado de ir para a obra, entendeu? Então, gerar uma decisão. Terceira coisa, primeiro, reforçar a mensagem, tá? A conclusão, ela tem que reforçar a mensagem. A conclusão do texto, da pregação, ela tem que chamar a atenção, chamar as pessoas para ação. E a terceira, gerar uma decisão, ela tem que tomar uma atitude com aquela mensagem. Eu vou tomar uma atitude agora de aceitar Jesus, porque a mensagem foi muito forte. Eu vou tomar uma atitude agora de me reconciliar, porque a mensagem foi forte. Eu vou tomar uma atitude agora de me envolver mais na obra de Deus, de exercitar mais a minha... Ela vai tomar uma decisão, uma atitude naquilo que você pregou, através da conclusão. Tá? E se você terminar fraco, você vai perder o impacto da mensagem, da pregação, tá bom? Eu vou deixar uma frase forte aqui para você. Anote aí. Anote aí. Coloque assim, frase forte, em letras todas maiúsculas. Frase forte. Escreva aí. Comece bem. Desenvolva com clareza. E termine com autoridade. Olha só que maravilha. Né? Que maravilha. Meu Deus do céu. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria, na época que eu comecei o meu ministério, que eu decidi entrar para o ministério da pregação, ministério pastoral, eu queria ter isso que vocês estão tendo, gente. Olha só, gente, eu me arrepio todo arrepiado, só de pensar que vocês têm isso de graça na mão de vocês. Então, gente, já toca o dedo aí no like, tá? Se inscreva no canal se você não for ainda inscrito. Tem aí escrito assim, olha, compartilhar, toca o dedo e compartilha, gente. Meu Deus, eu me emociono quando eu falo isso, sabe? Quando eu penso nisso, que você está recebendo algo que Deus escolheu, você não veio aqui, você não caiu de paraquedas, né? Tem algumas pessoas no YouTube, você caiu de paraquedas, você não caiu de paraquedas, Deus lhe te enviou para essa aula, Deus lhe te chamou e te entregou e te enviou para essa aula, tá bom? Anota aí. Unção sem estrutura só cria emoção. Unção sem estrutura cria emoção, mas estrutura com direção leva a pessoa à transformação. É verdade.
leva a pessoa a ter uma vida transformada, tá? Então, eu quero que você faça uma aplicação prática. Anote aí no seu caderno. Aplicação prática, tá? 1. Nunca pregue sem estrutura. Nunca pregue sem fazer uma estrutura, sem fazer um esboço da sua pregação. 2. Divida a sua mensagem em 3 partes, em 3 tópicos. Divida a sua mensagem em 3 tópicos. E o terceiro, esse terceiro aqui é forte, gente. Você tem que fazer, você não pode de maneira nenhuma deixar de fazer isso aqui, tá? Você não pode deixar de fazer nenhum dos 3, mas esse aqui é forte, tá? Comece a treinar os seus esboços. Aquilo que você vai fazendo, você vai montando as pregações, comece a treinar na frente do espelho. Fica melhor, eu acho que fica melhor você fazer assim, você pega o teu celular, coloca ali, liga a câmera do celular, como eu estou fazendo aqui com você, né? E faça uma pregação. Faça, depois você vai olhar, poxa, está saindo bacana, mas eu falhei nisso aqui. Olha, o meu professor, o pastor Valdomiro, falou que era para fazer assim e eu não fiz, agora eu vou fazer. E regrave de novo, e regrave, depois vai excluindo, regrave, exclua, para não encher a memória do seu celular. Faça isso, é um exercício de casa. Pregador que não se prepara, não cresce. E pregador que se prepara, que treina, cresce mais rápido, tá bom? Então, veja bem, se essa aula, ela te abriu a mente, esclareceu já alguma coisa a respeito da sua mensagem, a respeito da pregação, porque no primeiro módulo nós falamos só sobre chamado. Então você já entendeu que você tem um chamado. Mas agora você está aprendendo a estruturar a sua pregação. Então, se essa aula ela já te abriu a mente, comenta aqui embaixo. Eu vou pregar com estrutura. Eu vou fazer esboço da minha pregação, tá bom? E eu vou encerrar aqui essa aula por hoje, tá certo? E eu quero te dizer uma coisa, compartilha esse vídeo. Olha só o que eu vou trazer para você na próxima aula. Você quer saber? Hein? Você quer saber o que eu vou trazer na próxima aula? Presta atenção. Na próxima aula, eu vou te ensinar como escolher um texto da Bíblia. Como escolher um tema, tá? Um tema da forma correta, da forma certa, para você não errar, para você ter êxito na tua pregação. Então, próxima aula, já escreve, anota aí. Eu vou te ensinar como escolher um tema e um texto bíblico da forma correta, para você não se perder, para você não ter dificuldade em montar a sua pregação. Tá certo? Deus te abençoe. Te vejo na aula 2 do módulo 2. Fica com Deus!